Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o Punhal Verde e Amarelo, um plano investigado pela Polícia Federal para assassinar líderes políticos brasileiros, incluindo o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Para entender o contexto desse plano, precisamos voltar a 2022, o ano de uma das eleições mais polarizadas da história recente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva venceu o então presidente Jair Bolsonaro em um segundo turno acirrado, com uma margem de votos muito apertada. A eleição dividiu o país, criando um ambiente propício para teorias de conspiração e radicalizações. Entre novembro e dezembro daquele ano, surgiram movimentações suspeitas em grupos aliados ao governo Bolsonaro. A Polícia Federal, por meio de operações como a Tempus Veritatis, identificou uma rede organizada que planejava não apenas um golpe de Estado, mas também ações de extrema violência para viabilizá-lo. Os conspiradores viam os alvos políticos não apenas como indivíduos, mas como símbolos de um obstáculo ao golpe. Esse episódio não foi apenas um plano de assassinato, mas parte de uma estratégia mais ampla visando a desestabilização estatal. A Operação Contra-Golpe, deflagrada pela Polícia Federal em novembro de 2024, foi o ponto culminante de meses de investigação. Nessa ação, foram presos um general da reserva, ex-integrante do governo Bolsonaro, 3 militares de elite e um policial federal. Eles são suspeitos de planejar os assassinatos de Lula, Alckmin e Moraes, além de um golpe de Estado. Entre os presos estavam figuras de alta patente, como o general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Ele foi identificado como o guardião do plano, que incluía o uso de armas de guerra, explosivos e até mesmo venenos. Além disso, documentos apreendidos mostraram que o general imprimiu o plano no Palácio do Planalto, reforçando os vínculos com a alta cúpula do governo Bolsonaro. O plano era meticulosamente organizado em 5 fases, incluindo a criação de um gabinete de crise para legitimar o golpe. As táticas variavam entre envenenamento, ataques explosivos e execuções diretas, demonstrando um elevado nível de sofisticação operacional. Os conspiradores se referiam aos seus alvos por codinomes. Lula era chamado de Jeca, Alckmin de Joca e Moraes de Professora. Um outro codinome, Juca, fazia referência a um intermediário político cuja identidade ainda não foi confirmada. A estratégia para assassinar Lula baseava-se no que referiam como a sua vulnerabilidade de saúde, considerando as suas visitas frequentes a hospitais. O plano incluía o uso de substâncias químicas para causar um colapso orgânico, aproveitando brechas em sua rotina para aplicar o veneno. O vice-presidente Geraldo Alckmin seria neutralizado em uma operação complementar, mas com métodos semelhantes. A ideia era eliminar toda a chapa eleita, deixando o país em um vazio institucional que seria explorado pelos conspiradores. Para Alexandre de Moraes, o grupo planejava ações bem mais violentas, como o uso de explosivos em eventos públicos. Documentos detalham armas específicas, incluindo metralhadoras, lança-rojões e granadas, mostrando uma clara intenção de devastar não apenas o alvo, mas também a sua equipe de segurança. Um aspecto preocupante dessa investigação é o envolvimento de militares de elite, conhecidos como Kids Pretos, especialistas em operações de alto impacto. Segundo a investigação da Polícia Federal, a reunião na casa do general Braga Neto em novembro de 2022 selou a aprovação do plano, destacando a participação de figuras estratégicas no Exército. Além disso, mensagens interceptadas pela Polícia Federal revelaram alegados diálogos entre os conspiradores e Jair Bolsonaro. Um deles celebrava o assessoramento aceito pelo então presidente. A descoberta desse plano escancara os perigos da radicalização política e os desafios enfrentados pela democracia, no Brasil e no mundo. Não estamos falando apenas de uma tentativa de golpe, mas de um atentado aos fundamentos de uma sociedade democrática. A aceitação da violência como meio de resolver disputas políticas é um alerta que deve ser ouvido por todos.
A responsabilidade agora recai sobre as instituições para garantir que essas ações sejam punidas, prevenindo futuros ataques. Também cabe à sociedade civil promover um debate saudável que enfraqueça as divisões ideológicas extremas. Como referi, todo o plano ainda está sob investigação da Polícia Federal e qualquer novo desenvolvimento será atualizado na página do canal lá no X, o antigo Twitter. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.